Implantação de processos produtivos utilizando-se do sistema de agrofloresta, o que tem trazido resultados muito positivos para o setor do agronegócio. Este é o assunto dessa entrevista que você acompanha com meu amigo Walter Pulga Júnior. Walter Ziantoni, muito obrigado por ter aceito participar da nossa programação. Vamos falar sobre aquilo que você conhece muito bem, que é agrofloresta. Vamos explicar para o produtor rural o que é, resumidamente, uma agrofloresta. Obrigado, Walter, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui e um prazer enorme poder falar com todo mundo, nossos espectadores, falar um pouco sobre agrofloresta, né? O que é isso? Vamos tentar conduzir essa linha econômica de dizer se a agrofloresta realmente pode dar lucro e se vale a pena. Eu vou tentar ser bem sucinto, me ajuda a conduzir as perguntas e as dúvidas que você acha que possam surgir. A agrofloresta é um sistema produtivo ancestral. Ele existe antes mesmo da agricultura existir. E de forma muito simples, fazer agricultura, produzir alimentos junto com floresta. Às vezes levando a floresta para dentro do sistema produtivo, às vezes levando o sistema produtivo para debaixo das árvores. Mas é um sistema que trabalha com a sucessão natural e a estratificação, planejando, claro, e tendo o melhor maximização da produção por área. Então é um sistema que produz alimentos junto com árvores e os seus produtos mais diversos das árvores também, com produtos florestais não madeireiros, madeira, além dos diversos benefícios ecossistêmicos que esse sistema traz para o solo, para a água, para a manutenção do clima e uma série de outros fatores. Eu acho que, acima de tudo, cabe citar que agrofloresta tem esse nome, né, um pouco pomposo, mas, na verdade, significa que é um sistema resiliente pelo fato de envolver mais espécies dentro de uma mesma área. Então, ele é resiliente ambientalmente falando, para a manutenção do seu solo, para uma estiagem prolongada, mas ele também é resiliente do ponto de vista econômico, porque ele te traz uma diversidade, como em qualquer plano de negócio, onde você tenta diversificar os seus investimentos, ele traz uma diversidade na produção. E isso te traz uma resiliência de mercado também. Então, a agrofloresta ela pode ser simples, pode ser mais complexa, mais biodiversa, mas ela cada vez mais é uma tendência. A gente vive em um mundo hoje que cada vez mais enfrenta problemas, não só econômicos, mais de mudanças climáticas, o aquecimento global, que se intensificam a cada dia, e a agrofloresta vem como uma imensa solução. Então, ela não é, hoje a gente está falando aqui como algo novo, mas ela está se tornando cada vez mais uma tendência e daqui a pouco vai ser a linha de base mesmo, sabe? Via de regra, um sistema que não for um sistema biodiverso, que não for um sistema que trabalha com um mínimo de diversidade de espécies, ele vai enfrentar problemas enormes aí frente a mudanças climáticas. Bom, então vamos falar daquilo que interessa muito para o produtor rural, que é o lucro, né? O investimento é muito grande quando nós vamos estruturar uma agrofloresta na fazenda? É muito relativo, né, Walter? Eu acho que a gente tem que olhar para isso como qualquer outro investimento. E isso é extremamente variável. A gente, como Preta Terra, a gente tem uma experiência de longos anos implantando agroflorestas no Brasil, em diversos biomas, fitofisionomias, em diversas propriedades, com diversas realidades. Quando eu digo realidades, digo desde de pequena escala, agricultura familiar, até larga escala, realmente produções massivas que se converteram para produções agroflorestais. A gente também tem experiência no mundo todo, Indonésia, África, na América do Sul, na selva peruana, e é extremamente variável, mas vamos tentar dar alguns números aqui para satisfazer quem está assistindo a gente também, para entender um pouco mais o que é isso, se gasta muito a implantação agroflorestal. Ela vai variar, claro, dependendo que espécie você usar, porque se a gente falar de uma espécie de alto valor agregado, uma noz, uma macadâmia, uma outra castanha, ou se a gente falar de uma madeira nobre, que tem pouca diversidade, que tem pouca disponibilidade de mudas no mercado, a gente pode estar, ou mesmo oliva, por exemplo, como alguns sistemas que nós implantamos no Rio Grande do Sul, a gente pode estar falando de mudas que custam de 30, 40, 50 reais. Se a gente usar espécies, se a gente usar eucalipto na nossa agrofloresta, falar de uma muda de 40, 50 centavos, vai variar completamente. Mas vamos dizer que a gente gira, em média, de 15 a 25 mil reais por hectare,
sendo que a gente já implantou com agricultura familiar na Amazônia, por exemplo, em Juruti do Pará, a gente implantou mais de 20 unidades agroflorestais com um custo de menos de R$ 5.000 por hectare. Então, é variável, mas eu só complementaria essa resposta dizendo que o que a Preta Terra faz é planejar sistemas que são modulares e replicáveis, sempre utilizando insumos de baixo custo, tentando entender o contexto do produtor para a redução desses custos de implantação. Você é especialista nisso, estudou no Reino Unido, é mestre em agrofloresta no Reino Unido, ou seja, conhece com profundidade a implantação de agrofloresta. A rentabilidade começa, o lucro começa depois de muito tempo, além do investimento? Na verdade, não, Walter. Na verdade, ele começa muito antes. Vamos pensar assim, esclarecendo um pouco melhor o que é agrofloresta, né? Se você implantaria grãos, vamos pensar de forma bem simplista, se você implantaria grãos de qualquer forma, se você passa a implantar o grão, suponha, por exemplo, o sistema ILPF, onde você entra no início com grãos e com as árvores e depois lá na frente entra o gado. Vamos pensar em uma agrofloresta muito simples, onde junto com o grão você considere também o plantio de árvores, árvores de serviço, produtos florestais não madeireiros ou mesmo produção de madeira lá na frente. A única diferença que vai ocorrer aí é o fato do seu custo maior de implantação em função dessas mudas, um custo maior em função do preparo do terreno para a entrada dessas mudas e a manobrabilidade das máquinas, a adaptabilidade da entrelinha ou da rua em função da linha, mas desde que seja tudo bem planejado, o seu lucro vai ficar igual. Você vai ter a colheita da espécie anual no mesmo momento que ela ocorreria, com a diferença de que, ao invés de você renovar o sistema inteiro, ele está migrando para um sistema muito mais produtivo, com um prêmio de preço muito maior. Então, vamos lá, para a sua resposta para ir bem direto, normalmente, se você gira em torno de um payback ao redor do quarto ao sexto ano, mas se você considerar grãos logo no primeiro ano, ou uma espécie anual, seja qual for, você já começa, às vezes, o custo de formação do sistema se paga no primeiro ou no segundo ano, por experiência, baseado nos casos que a gente já modelou economicamente. Você tem um caso muito especial que envolve uma produção de café na região de Minas Gerais, se não me engano, uma região especial, e é um caso positivo. O que vocês fizeram nessa fazenda de café? Esse case que você se refere, ele chama Café dos Contos. A gente tem vários cases de café. Esse é um case muito especial, Walter, porque ele ganhou um prêmio. Ele ganhou o prêmio Novo Agro, ele ganhou o primeiro lugar no Brasil inteiro em sustentabilidade, que foi um prêmio, né, um concurso promovido pelo Banco Santander e pela Exalc. Então, esse case nosso de implantação, ele passou por um crivo da Exalc USP, de um crivo técnico. E depois a modelagem financeira que nós fizemos desse sistema passou pelo crivo do banco, pelos economistas. E ele ganhou o primeiro lugar no Brasil todo. O que nós fizemos lá? Nós fizemos uma implantação muito simples. O produtor, no caso, tinha uma demanda muito clara. Ele queria que fosse um sistema agroflorestal, ele queria produzir café especial em uma região já privilegiada, pela altitude, pelo terreno, pelo know-how em café, mas ele queria ter um café ainda melhor, um café que não fosse apenas um café especial, que não fosse apenas orgânico, mas que fosse agroflorestal, tanto pelo prêmio de preço quanto pela resiliência climática que esse café ganharia. E daí a demanda dele foi muito simples, ele não tinha como gastar muito mais com manejo, como agregar um manejo muito complicado nesse sistema. Então ele falou, como é que eu faço para o meu café se tornar agroflorestal com o mínimo de manejo e que ainda tenha uma espécie que, além do café, seja também carro-chefe e que me gere uma renda maior ou igual àquela que o meu café especial vai dar. Então, o que a Preta Terra fez foi criar esse design modular, replicável, elástico, com manejo de baixo custo, envolvendo uma castanha e banana, e como espécie de serviço o ingá. Então, nós fizemos um sistema muito simples, que as árvores do sistema eram as macadâmias, que tem um alto valor agregado, junto com esse café. E bananas como espécie de serviço junto com o ingá,
gerando renda no início do sistema. E daí nós buscamos insumos que estavam disponíveis na região, como resto de carvão, cama de frango e palhada de café. Então a gente fez um manejo mínimo do solo, fazendo só o corte das linhas de produção com o gancho do subsolador, uma implantação de baixíssimo custo em área extremamente degradada, que hoje é uma área extremamente produtiva. A gente tem aí nas nossas redes sociais todas as fotos de acompanhamento, fotos de drone e tal, de como está esse sistema hoje. Então esse é um case de extremo sucesso, um case muito simples, de manejo florestal muito simples mesmo, que com espaçamento, manobrabilidade muito simples e que tem um valor agregado lá no final muito grande por causa do cedro australiano. Porque lembrando que o sistema agroflorestal não precisa ter só espécies nativas, a gente pensa em madeira também, e pensa na madeira no final do ciclo, que nesse caso é um sistema modelado economicamente para 20 anos, mas durante todo o ciclo dos 20 anos, ele produz, desde o primeiro ano, ele produz espécies anuais, depois a banana paga boa parte da implantação, ele começa com a produção de café, que a gente usou o Catucaí Amarelo 2SL lá, que carrega muito e aguenta bem o sombreamento. Começa com um café especial já no segundo ano, mas considerando produção cheia no terceiro ano, e ele tem lá na frente, nos 20 anos, a colheita do cedro australiano, que é o que gera uma renda bastante expressiva no final do sistema. Bom, Walter, nós temos no Brasil já muitas discussões e a implementação do ILPF, né? Lavoura, Sim. Pecuária, Floresta, agora a proposta da agrofloresta. O futuro, diante das exigências do consumidor, não só brasileiro, mas olhando para o consumidor fora do Brasil, no futuro, a alternativa é caminhar para a agrofloresta? Olha, Walter, excelente ponto. Essa é uma tendência, eu diria que sim, a resposta é sim, sem dúvida, aqui no Brasil e fora. A gente ainda está privilegiado, né? Mas a tendência é imensa. Hoje se fala, porque as oportunidades da agrofloresta são imensas. Quando a gente fala em manejar o extrato, né? Ocupar os diversos estratos, a gente olha para a área produtiva não mais como um plano, não mais como uma área quadrada, de olhar numa área de 100% e falar, isso daqui é meu hectare, quanto eu produzo aqui. A gente olha para cima também. A gente considera as árvores, a gente considera o extrato. Quando eu te digo isso, eu estou falando da gente produzir cerca de 60% mais em uma área. De 1 hectare virar 1,6 hectares. Numa conta muito simplista mesmo. Mas eu estou falando da gente fixar 500% mais de carbono. 5 vezes mais carbono se a gente considerar a poda e esse extrato. E utilizar a estratificação e a sucessão, o manejo da sucessão no sistema. E, além disso, o que isso te traz? O benefício das árvores no sistema, eles também são extremamente expressivos. A árvore, com o sistema radicular dela, que vai muito mais profundo, ela cicla nutrientes que estão lá embaixo no solo, que uma cultura de ciclo curto nunca ciclaria, nem que fosse uma mandioca, tal, mas uma soja, um milho, de raízes pouco profundas, não ciclariam, não reabasteceria o lençol freático, não criaria essa resiliência para geada, para estiagem, que cria esse sistema arborizado, que cria essa meia sombra, esse microclima. Então, hoje, quando a gente escuta falar de mudança climática, se você pensa em um sistema que agrega mais espécies dentro do sistema, que traz esse sistema diverso, ele é uma tendência mundial. E isso eu não estou nem chegando a te falar do prêmio de preço, porque daqui a pouco essas espécies agroflorestais, ou a produção agroflorestal, vai valer muito mais do que simplesmente um selo orgânico, que é um sistema de substituição de insumo, que você continua produzindo em monocultura e acaba gastando mais, porque você é obrigado a comprar um insumo que custa muito mais caro para poder cumprir com a agenda do que é chamado hoje de orgânico. Quando a gente fala de agrofloresta, a gente está falando de tornar um sistema inteiro que te protege o que você tem de mais importante, que o produtor rural tem de mais importante, que é o quê? Que é o solo, que é o sistema produtivo dele. Porque se a sua área, se a sua propriedade ficar degradada e ela parar de produzir, mesmo quando você continuar colocando um monte de insumo químico, o que você perdeu foi a sua capacidade produtiva, e daí você perdeu o seu maior ativo. E a agrofloresta te proporciona o quê? A manutenção desse sistema produtivo no longo prazo, com prêmio de preço por esses produtos.
Então, quando eu te devolvo esses valores aqui de produtividade, eu estou falando baseado na linha de base, tá? Baseado no commodity. Quando a gente começar a pensar do que o consumidor está buscando hoje, aqui e lá fora, esses preços vão ser muito maiores. Bom, você está ouvindo, acaba de ouvir, né, o Walter Ziantoni, mestre em agrofloresta, estudou na Bangor University, lá no Reino Unido, tem cases no Brasil. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto daqui a algumas semanas. O Walter tem muitas informações. Eu agradeço a sua entrevista, Walter. Muito obrigado, Walter, aí também. Foi um prazer enorme. Sempre que tiver perguntas sobre agrofloresta, estamos disponíveis. E tem muita informação nas nossas redes sociais. É Preta Terra, tá bom?